Fala Fogão, a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou com um resultado pra lá de interessante pro Glorioso. Afinal de contas, para a gente poder garantir o acesso já nessa rodada, alguns resultados têm que acontecer, e o primeiro deles foi favorável. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que contra a Ponte Preta, fora de casa, a torcida botafoguense vai ter direito a 3.000 ingressos. Grande oportunidade para a gente poder incentivar e apoiar a equipe em busca de mais uma vitória. E por falar em ingresso, o Botafogo atualizou a parcial contra o Operário, partida que acontece dia 15, segunda, feriado, às 16 horas. Termômetro de casa cheia. Ainda nessas partidas que restam pela Série B, Brasil de Pelotas e Botafogo pode acontecer em Brasília, local onde, sabidamente, é reduto de muitos botafoguenses. Agora, falando sobre jogadores e comissão técnica, o Oyama despistou a respeito do seu futuro. Já o Marco Antônio, o Botafogo quer manter para a próxima temporada, encontra aí dificuldade em relação a valores. E o Navarro, por sua vez, quer a artilharia dessa Série B, ainda dá tempo. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o plano de credores. O Botafogo apresentou na Justiça um plano de credores, colocando aí um planejamento em relação à parte esportiva. Isso chamou bastante a atenção da galera botafoguense. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Além disso, fica o convite. Terça-feira tem live aqui no Fala Fogão, então hoje, às 10 da noite, a gente vai começar uma resenha pra lá de gloriosa. Fica o convite para você chegar aqui no canal, participar. Normalmente acontecia às 8h15, mas a partir de agora, as lives no Fala Fogão sempre às 10 da noite. Terça, quinta e domingo são os dias fixos, mas quando tem pré-jogo, um dia antes da partida. Como o jogo do Botafogo é quinta-feira, o pré-jogo é nessa quarta-feira, às 10 da noite também. Então já fica o convite até para esse pré-jogo. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a 35ª rodada, que começou com um resultado muito interessante para o Glorioso, conforme eu disse. Avaí 1, CSA 1. O CSA saiu na frente, o Avaí foi buscar e no fim das contas um empate. Empate que não ajuda nenhum nem outro, deixa tudo embolado. Pro Botafogo, obviamente, ajuda pra caramba, até porque é um dos resultados que tinha que acontecer. Outros resultados que precisam acontecer pro Botafogo garantir o acesso já nessa rodada é Goiás e Curitiba. O Goiás não pode vencer, e o CRB contra o Londrina. O CRB também não pode vencer. Esse um pouco mais complicado, muito embora o Londrina, que está no desespero, dê a vida, né? Eu espero que dê a vida em campo por conta de um resultado aí. Então vamos ver o que acontece. Goiás e Curitiba, CRB e Londrina, acontece nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Então, durante o nosso pré-jogo de Ponte Preta e Botafogo, a gente vai poder acompanhar o que está acontecendo nesses dois jogos. Mais um elemento bacana aí para você poder participar dessa live pré-jogo com a gente. Agora, um outro detalhe aqui que eu quero destacar é justamente que nessa partida contra a Ponte, a torcida botafoguense tem direito a 3.000 ingressos. Oportunidade muito bacana para a gente poder incentivar e apoiar a equipe fora de casa. Diferente do que aconteceu contra o Goiás, que a torcida botafoguense foi simplesmente impedida de ir ao estádio, contra a Ponte Preta, 3.000 ingressos. Então a galera que mora em São Paulo, Campinas e região tem que aproveitar essa oportunidade, comprar todos os ingressos e fazer aquela festa, conforme foi, por exemplo, em São Januário. 1.000 ingressos disponíveis, todos vendidos. Mais uma vez, a torcida tem que chegar junto, vamos lá, porque esse jogo é muito importante. Lembrando, para a gente poder garantir o acesso nessa rodada, Goiás e CRB não podem vencer e o Botafogo tem que ganhar o seu jogo. Então não adianta Goiás empatar, CRB empatar e o Botafogo não ganhar também. Então a gente tem que partir para cima e o apoio da torcida nesse quesito é absolutamente fundamental. Sobre a questão de ingressos, vale aqui falar também sobre a atualização da parcial de ingressos contra o Operário, partida que acontece no feriado, dia 15, às 4 da tarde. O dia é bom, o horário é bom e o termômetro é de casa cheia. Já foram vendidos 8.000 ingressos e hoje ainda é terça-feira, a partida é só segunda, então a gente pode imaginar que vai ser casa cheia e eu espero com a carga de ingressos totalmente vendida. 29.900 ingressos colocados à disposição, então vamos lá, vamos chegar junto porque é dia de festa e o Botafogo vai em busca de mais 3 pontos, não apenas contra a Ponte, mas também contra o Operário, com casa cheia para a gente fazer aquela festa bonita, certo? Outro ponto aqui que vale destacar ainda sobre partidas da Série B, essa novidade aí de que Brasil de Pelotas e Botafogo podem se enfrentar em Brasília.
Isso porque o Botafogo sugeriu para o Brasil de Pelotas, que está com alguns problemas ali no seu estádio, e o Brasil de Pelotas entendeu que uma partida em Brasília pode ser interessante, né, já que o estádio do Brasil de Pelotas está com essa situação aí, que não está conseguindo abrir todas as arquibancadas. O gramado também está passando agora de gramado de inverno para esse gramado de verão, então tem várias questões lá que impedem um grande espetáculo na casa do Brasil de Pelotas. Obviamente também teria torcida botafoguense por lá, e até por isso eles aceitaram essa sugestão do Botafogo. Um detalhe importante para comentar aqui é que tem torcedor do Curitiba nas redes sociais levantando a suspeita de que o Botafogo teria comprado o mando de campo. Isso é uma palhaçada, né? Não preciso nem me aprofundar nisso aqui, porque é você colocar em xeque a idoneidade de Jorge Braga, de Lênin Franco, da galera que está trabalhando no clube nesse momento, né? Então é uma hipótese totalmente sem pé nem cabeça. Eu quis só comentar aqui porque realmente é absurdo isso. O Brasil de Pelotas já está de férias nessa Série B, já está rebaixado, né? Não tem mais nenhum objetivo. E aí, por conta de todas essas situações, aceitou a sugestão do Botafogo. Resta saber se a CBF vai também assinar embaixo para que a partida aconteça em Brasília. Outro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é a situação de Oyama e Marco Antônio. O Oyama, em entrevista para o GE, ele falou sobre várias questões muito bacanas, inclusive. Eu não sabia, por exemplo, que ele tinha sofrido tanto com lesões. É uma história até de superação do Oyama. Muito bacana, inclusive, a entrevista que está lá no site do GE. Aconselho que você dê uma lida, né? Então é um ponto importante aí para a gente destacar. Uma história de superação. E agora, em relação a essa questão de fica ou não no Botafogo, o jogador falou que ainda não foram iniciadas conversas nesse sentido. E quem vai cuidar disso é o agente dele, ou seja, o empresário. O empresário sabe do planejamento de carreira que o Oyama tem, ele sabe quais são os planos de futuro do Oyama, o próprio jogador fala algo nessa linha, então a gente tem que ver como é que vai se desenrolar essa história. Não preciso nem dizer que pra galera botafoguense a permanência do Oyama é ponto fundamental aí pra próxima temporada começar bem, desde já. O Oyama de primeiro volante joga muito, mostrou isso na Série B, mostrou que de primeiro volante ele é um cara que tem condições de permanecer. A de segundo volante, fora de posição, não foi bem. Mas de primeiro volante, incontestável. Todas as vezes que jogou de primeiro volante, foi muito bem. Não só nesse jogo contra o Vasco, foi uma barbaridade, né? O jogo contra o Vasco é uma coisa de maluco, assim, o que o Oyama fez, obviamente, né? Mas outros jogos, ele também foi muito bem de primeiro volante. Então a galera botafoguense deseja a permanência do jogador. Mas o Oyama despistou, dizendo que não tem conversas ainda, e quem vai cuidar disso é o agente dele. O Botafogo, logicamente, vai buscar conversar com o Mirassol, com o jogador, com o empresário, enfim. Vai fazer esse contato sem a menor sombra de dúvida. Lembrando que o Botafogo tem até uma preferência, mas não tem um valor fechado assim. Vai ter que negociar com o Mirassol os termos para o Oyama permanecer. Outro jogador do Mirassol que vai permanecer é o Daniel Borges. Alcançou lá a meta de partidas, vocês devem lembrar disso. E aí o Botafogo vai pagar R$600 mil parcelado. O Daniel Borges vai permanecer também para a próxima temporada. Já o Marco Antônio, o Botafogo demonstrou interesse na permanência do atleta. Fez o contato com o empresário do jogador, mas a princípio o valor que está envolvido para a permanência em definitivo do Marco Antônio é fora da realidade desse momento do Glorioso. Agora, não dá pra gente saber se de repente tem jogo numa conversa com o Bahia. A priori, o Bahia não está interessado em renovar o empréstimo do Marco Antônio, o que é muito natural. O jogador se valorizou e o tricolor baiano pode de repente tentar fazer dinheiro com a venda do atleta. Então o Botafogo vai ter que buscar uma solução aí para esse caso, para que a gente possa conseguir manter o jogador. Que para fazer composição de elenco, no mínimo composição de elenco, numa Série A, eu entendo como sendo um jogador interessante. Tá? Então eu gostaria de ver o Marco Antônio, por tudo que ele produziu nessa Série B, gostaria de ver ele fazendo essa composição de elenco na Série A. E eu falo em composição de elenco porque o Botafogo vai atrás de 6 a 8 reforços, segundo informações do PVC. E aí a gente espera, logicamente, que sejam reforços de um nível técnico um pouco acima, porque a Série A exige um nível técnico acima. Agora, Marco Antônio, Oyama, com jogadores ali tecnicamente bons ao lado, são jogadores que vão agregar, sem a menor sombra de dúvida. O Oyama, inclusive, na minha opinião, tem condições de ser titular da Série A. Já o Marco Antônio, ele pode ficar fazendo aquele revezamento, né? Entra como titular aqui, fica na reserva, que foi o que aconteceu na Série B. Se ele já deu essa oscilada na Série B, a gente pode imaginar que isso também pode acontecer na Série A. Então, para fazer composição de elenco, titular num jogo, aí reserva no outro, enfim, para ajudar numa campanha, eu acho que vale a pena. E o Botafogo vai tentar. Por enquanto tá difícil, mas o Botafogo vai tentar. Outro jogador aqui que vale destacar é o Rafael Navarro. A permanência desse a gente sabe que está muito complicada. Ele tem o desejo de jogar fora do país, até por conta da valorização que o dólar, o euro tem frente ao real. Inclusive, a preferência dele nesse momento seria jogar na Liga Norte-Americana, na MLS. A diferença de cotação pesa. Um salário de US$60 mil, por exemplo, equivale a quase R$360 mil.
Então é muito dinheiro e o Navarro vê nessa oportunidade a chance de mudar a história da família dele. Completamente compreensível. Eu sou eternamente grato ao que o Navarro fez pelo Botafogo nessa Série B, não desconsiderando aqui que o Botafogo também fez muito pelo jogador. Afinal de contas, o Navarro disputou a sua primeira temporada como profissional no Glorioso. Então é uma via de mão dupla, né? O Navarro tem que agradecer ao Botafogo, mas o Botafogo também tem que agradecer a tudo que ele fez em campo, nos ajudando com gols, assistências e participações indiretas em outros gols, as chamadas pré-assistências. Tá? O Navarro deseja a artilharia da Série B e dá tempo ainda. Tem 4 jogos restantes, o artilheiro da Série B é o Edu, com 16 gols, o Léo Gamalho tem 15 e o Rafael Navarro 13. São 3 gols que ele tem que tirar pelo menos. Dá tempo, acredito que dá pra gente conseguir agora. Vai depender da postura do Botafogo nessas últimas partidas. Se a postura do Botafogo for uma postura conforme a gente viu diante do Vasco, aí eu posso assinar embaixo que dá tempo mesmo. Agora, se a postura fora de casa, contra a Ponte Preta, por exemplo, for aquela postura de ficar lá atrás cozinhando o jogo, aí fica difícil, porque o Botafogo produz pouco quando joga assim. Jogou contra o Vasco de uma maneira totalmente diferente, sendo vertical, atacando, passes em direção ao gol adversário. Então a gente tem que jogar assim contra a Ponte Preta também. Temos capacidade para fazer isso e para ajudar o Navarro a alcançar esse objetivo pessoal, mas um objetivo logicamente importante também para o Glorioso, né? Terminar com melhor ataque, melhor defesa, artilheiro, enfim. Subida incontestável, né? Verdade seja dita, já é, e se terminar com artilheiro então nem se fala. Agora, para fechar, Fogão, só um destaque aqui superficial, a gente vai aprofundar mais na live, sobre a questão do plano de credores. O Botafogo tinha que apresentar esse plano de credores para a Justiça, assim o fez dentro do prazo, documento para lá de 760 páginas, inclusive com projeções esportivas, né? Os próximos 10 anos, o que o Botafogo almeja. Muito torcedor ficou reticente, ficou na bronca em relação a certas projeções. Ah, mas vai projetar ficar em 14º lugar? Mas é importante, na verdade, a galera entender o seguinte. E esse é o básico que eu vou falar aqui na live, a gente vai aprofundar muito mais essa questão. O Botafogo, nesse plano de credores, não podia assim, vou colocar aqui, eu vou terminar em 4º lugar na Série A. O Botafogo não podia fazer isso. Imagina você um credor do Botafogo, tá? Esse plano de credores vai ser apresentado para a Justiça, e aí o credor do Botafogo vê lá, o Botafogo tá voltando da Série B agora, vai ter dificuldade financeira ainda nesse retorno à Série A. O próprio Freeland já falou, né, que até maio é como se o Botafogo tivesse ainda na Série B, em termos de grana, e é verdade, né, é verdade isso, a gente não tem como negar. E aí o Botafogo coloca lá, vai terminar em 4º lugar na Série A, que é um campeonato muito mais difícil do que a Série B. O que você, como credor, iria pensar? O Botafogo tá maluco, que plano de credor é esse? Os caras estão com dificuldade financeira e estão colocando que vão terminar em 4º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro, voltando de uma Série B. Então o credor, ele olharia para esse plano e a própria Justiça com muita desconfiança. O que não significa dizer que dentro do Botafogo o planejamento vai ser para terminar em 14º. É muito importante a gente separar o joio do trigo aqui. É um plano de credores que a Justiça tinha que falar, ok, é factível, dá para o Botafogo executar isso aqui. Agora, logicamente, a gente tem que lembrar, é meramente uma projeção. Na prática, muita coisa pode acontecer. A SA pode sair do papel, o investimento no clube pode aumentar, as receitas podem aumentar, o time pode ficar mais forte ao longo dos anos. Tem muita coisa para acontecer. Só que o plano para a Justiça tinha que ser factível, tinha que ser executável. E esse plano que o Botafogo apresentou, de fato, é executável. Então esse é um ponto importante, só vou falar isso aqui, mas à noite a gente vai destrinchar tudo que já saiu a respeito desse plano de credores, as projeções e tal. Então fica o convite para você poder participar dessa live, mandar suas mensagens, dar sua opinião, porque o debate é para isso, né? Pra gente ter essa troca de ideias. Então fica o convite para essa live que vai acontecer nessa terça-feira, às 10 da noite. E por hora eu quero saber só a sua opinião sobre esses principais pontos que eu trouxe aqui. Então deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. E novamente eu te peço, não está inscrito no Fala Fogão? Se inscreva. Faltam menos de 500 inscritos para a grande marca dos 10 mil. Eu aguardo vocês logo mais na live aqui do Fala Fogão.